Gente, vocês viram que o Nicolás Maduro ganhou as eleições na Venezuela? Aquele comunista, abortista, esquerdista, que não tem Deus, nem pátria, nem família no seu coração. Aquele cara que não defende os bons costumes e nem a família. O Nicolás Maduro, comunista. Você viu? Que barbaridade! Então, gente, esse negócio do Maduro ter ganho a eleição chega a dar medo mesmo. Mas não do Maduro. Não que, tem fraude na eleição da Venezuela. Não sei, porque eu não sou nem venezuelano. Não sei se tem fraude, se não tem. Mas o que dá medo é de ver o pronunciamento do Antony Blinken. Você sabe quem é Antony Blinken? Cara do céu, tem que saber, Antony Blinken é um dos caras mais importantes do mundo. Esse Antony Blinken é secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele assumiu esse cargo, junto com o Joe Biden, quando o Joe Biden em 2021 assumiu a cadeira de presidente dos Estados Unidos, o Antony Blinken se tornou secretário de Estado. Na verdade, ele manda mais que o Joe Biden. Joe Biden tá, você viu, tá meio com um bonequinho lá, né? Também com um fantoche, nem sei se é ele mesmo que tá lá. Mas da conspiração. Mas Antony Blinken é o cara responsável pela guerra na Ucrânia, por exemplo. Em 2021, quando Joe Biden assumiu a cadeira de presidente, colocou o Antony Blinken como secretário de Estado, Antony Blinken chamou a Ucrânia para fazer parte da OTAN. Falou, não, a Ucrânia precisa ser protegida pela OTAN e a OTAN precisa proteger a Ucrânia. Né? E o Putin falava, não chame a Ucrânia para fazer parte da OTAN porque vai dar briga. Antony Blinken foi lá e chamou a Ucrânia para fazer parte da OTAN. É o Antony Blinken que consegue usar armamento, não só dos Estados Unidos, mas da União Europeia também para mandar para a Ucrânia. É ele que faz os entremeios. Então esse Antony Blinken é o cara responsável. Esse cara é o responsável pela guerra da Ucrânia. Esse cara que fez a guerra da Ucrânia acontecer. Assim como também é esse cara que organiza e manda dinheiro para Israel lá invadir a Palestina. Certo? Mas aí já é outra conversa, é outra história. Mas o Antony Blinken é o cara que fez a guerra na Ucrânia acontecer. Mas agora, antes de colocar a fala do Antony Blinken, que realmente assusta, é bom lembrar quem já sabe e contar para quem não sabe uns detalhezinhos muito importantes. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Tem mais de 300 bilhões de barris nas reservas, comprovadas nas reservas de petróleo lá da Venezuela. Então o que acontece? Só a Venezuela tem quase 20% de todo o petróleo do mundo. É quase 20% de todo o petróleo que existe no planeta Terra está na Venezuela. E um detalhe assim, muito importante também, que isso fode com os venezuelanos ali, é que a Venezuela é pertinho dos Estados Unidos. É bem pertinho dos Estados Unidos, pertinho da Flórida ali. E um grande problema dos venezuelanos é que o dólar, a moeda dólar, ela é avalizada no petróleo. O dólar só tem valor comercial, só vale como moeda internacional de troca, por quê? Porque o lastro do dólar é o petróleo. Então, porque o lastro do dólar é o petróleo? Porque a Venezuela tem mais de 300 bilhões de barris em suas reservas. Porque a Venezuela tem quase 20% de todo o petróleo que existe no planeta Terra. Agora, o Antony Blinken fez esse pronunciamento aqui a respeito das eleições do comunista, do abortista, que não tem Deus, nem pátria, nem família no seu coração, que não defende a família, nem a moral e nem os bons costumes. O Nicolás Maduro, que ganhou as eleições na Venezuela. Speak quickly to the elections that just took place in Venezuela. We applaud the Venezuelan people for their participation in the July 28th presidential election. We commend their courage and commitment to democracy in the face of repression and in the face of adversity. We've seen the announcement just a short while ago by the Venezuelan Electoral Commission. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. It's critical that every vote be counted fairly and transparently, that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay, and that the electoral authorities publish the detailed tabulation of votes. The international community is watching this very closely and will respond accordingly. Você viu o Antony Blinken falando aí que vai olhar de pertinho esse negócio da eleição na Venezuela e vai responder de acordo? Porque ele não concorda com o resultado da eleição, que tem que levar a democracia na Venezuela lá também, do mesmo jeito que levaram a democracia no Afeganistão, do mesmo jeito que levaram democracia no Irã, no Iraque, em tudo os Oriente Médio lá, eles têm que levar a democracia deles. Porque quem tem que ganhar as eleições são os candidatos deles. Porque se não for os candidatos deles, os Estados Unidos estão fodidos.
E essa é a verdade. É por isso que tem guerra na Ucrânia. Porque os Estados Unidos está fudido. Porque a Rússia começou a negociar petróleo e gás e outras riquezas minerais com a China sem utilizar o dólar. Se a Rússia e a China, que comercializam grandes quantidades de commodity, ou grande quantidade de produto bruto, incluindo petróleo, estão comercializando sem utilizar o dólar, mais países vão começar a fazer isso daí e o dólar vai perder valor. O que faz com que o dólar seja moeda internacional de troca? Por que o dólar vale mais do que o real? Os americanos, o povo americano, é um povo gordo, na sua grande maioria burro e preguiçoso. A maioria dos americanos é. O brasileiro é muito mais trabalhador do que o povo americano. O povo brasileiro é bem mais trabalhador, tem muito mais vontade de trabalhar, aceita muito mais palhaçada. O povo brasileiro sim aceita palhaçada. Os americanos já não aceitam muita palhaçada, não. Os caras já tem lá que comer seu McDonald's, se faltar dinheiro pro McDonald's, os caras já fervem lá. Já dá uma revolução lá, uma guerra civil lá, e tá para acontecer uma guerra civil lá. Por quê? Porque os Estados Unidos estão no fim do seu império. O império americano está caindo, porque a sua moeda, que mantém seu império de pé, é lastreada no petróleo. Então essa eleição do Maduro, com certeza, tem muita influência dos chineses e dos russos lá para fazer o Maduro ganhar. E com certeza a oposição do Maduro é aos candidatos dos americanos. Só que a gente fica vendo essas nossa democracia, tanto no Brasil, quanto na Venezuela, quanto na Colômbia, na Bolívia, em qualquer parte do mundo. A democracia é uma fachada. A democracia em todos os lugares é uma mentira. Por quê? Porque a democracia é a ditadura do dinheiro. Os candidatos que têm mais dinheiro para fazer campanha que levam a eleição. Como exemplo, o Lula. O Lula gastou muito mais dinheiro do que qualquer outro candidato à presidência da República. Só de doação de campanha, o Lula recebeu mais de 66 milhões de reais de doação de campanha, fora o fundão eleitoral. Agora te pergunta, essa galera que deu 66 milhões de reais para fazer a candidatura do Lula ser a chapa vencedora, essa galera não está sendo beneficiada agora no governo do Lula? Mas eu sei que aí agora tá falando mal do Lula, não estou falando mal do Lula, estou falando que é, cara. Não adianta você ficar de boizinho vermelho, boizinho amarelo, não dá para ser boizinho. Aí tem que enxergar a verdade. O Império Americano está quebrando porque o lastro do dinheiro deles é o petróleo. E o petróleo agora da China e da Rússia já não estão mais dando suporte à moeda americana. O petróleo venezuelano, que é 20% da quantidade de petróleo que tem no mundo, também não está muito afim de continuar mantendo o dólar como moeda internacional de troca. E aí que está o problema. E aí você pode ver, cara, que as democracias são fachada, que as democracias são uma ditadura do dinheiro. É por isso que um deputado federal no Brasil custou em média, a sua campanha foi gasto em média R$1.200.000. Não tem candidato a deputado federal no Brasil que gastou menos de R$1.200.000. Não tem. Por quê? Porque a democracia é a ditadura do dinheiro. Agora vamos ver se a ditadura do dinheiro na Venezuela não está funcionando. Vamos ver se a democracia agora vai ser empurrada a goela abaixo, com o exército americano invadindo as fronteiras da Venezuela. Vamos aguardar os próximos capítulos.